Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma leitura sobre o filme Roma, que está sendo exibido em algumas salas de cinema e também desde o dia 14, na Netflix. E é um filme que está indicado ao Oscar, né? De melhor filme, melhor atriz. E nós queremos tecer alguns comentários sobre esse filme. Eu, por curiosidade, fui assistir o filme e ele conta a história de uma família mexicana durante os turbulentos anos de 1970. E o filme ele é escrito e dirigido pelo Alfonso Cuarón. Esse diretor ele é bastante premiado já em algumas obras. Ele conta no filme, assim, a história é baseada em alguns fatos acontecidos na vida dele mesmo. E para mim, pessoal, a história ela não é nova, né? Porque mostra a história de uma empregada doméstica, que no caso é a protagonista, a Cleo, e nós que somos brasileiros, a gente sabe muito bem como é a vida de uma empregada doméstica, e principalmente como era antes de julho de 2017, antes da reforma trabalhista, né, da lei das domésticas. Então, era justamente o que se passa naquele filme. A família é de boa situação financeira, eles têm 3 empregados domésticos que dormem no quartinho dos fundos, um motorista, uma cozinheira e a Cleo, que seria, no caso, a babá, a que arruma a casa, a que limpa o cocô do cachorro, a que faz tudo isso. E então, o que a gente tem a falar do filme, para mim, é que ele não é um roteiro que se diga que surpresa, não é surpresa alguma um roteiro daquele. A família é uma família branca, possivelmente de origem europeia, né? Porque a gente sabe que o México ele foi colonizado por europeus, pela Espanha, e os empregados são de origem indígena, né? Levando aqui para a visão brasileira, seria uma família branca com os empregados negros. Então, o Brasil passou muito por isso, tá? Não é um roteiro, uma história que se diga, ai, que novidade. Não é, para mim não é. Até porque eu não sou rica e eu tive muitos parentes, muitas primas, tias, que passaram por situações semelhantes, né? Precisaram ser empregadas domésticas, que não é vergonha para ninguém, é um trabalho digno, graças a Deus. Mas para ser um filme indicado ao Oscar, eu fiquei muito curiosa e fui assistir. Eu digo, por que Roma ser indicado ao Oscar? Vou vasculhar, vou procurar os detalhes. Sou curiosa mesmo. Então, o título do filme, Roma. O título do filme Roma é pelo bairro, né? É um bairro rico do México e onde moravam as famílias mais abastadas. E até hoje ainda existem grandes mansões nesse bairro Roma, né? Colônia Roma. E os aviões que a gente vê passando é justamente porque esse bairro fica perto do aeroporto internacional da cidade do México. E a Cleo, que é a empregada por quem as crianças têm mais afinidade, seria baseado na história
da empregada dele, realmente que existiu, né, que ele gostava muito, de Libória Rodrigues, que começou a trabalhar com a família do diretor, né, Alfonso Cuarón, quando ele tinha apenas 9 meses de idade. Então ele baseou um pouco dessa história na vida de Libória, que no filme se cita algumas vezes a palavra Libo, né, que seria citação a essa mulher. Então, gente, a novidade que eu vejo para esse filme, a minha surpresa seria porque a Netflix vai ganhar um Oscar de melhor filme. Então eu fui assistir, mas o filme é longo, né? É um longa-metragem mesmo. Ele tem 2 horas e 15 minutos. Particularmente para mim, que não sou uma crítica de cinema, mas eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de leitura e eu tenho minha opinião mesmo para dar. Eu diria que é um filme bastante maçante. Ele é um filme monótono, a palavra verdadeira é essa. Chega em alguns momentos a ser cansativo. Existem 2 momentos que eu poderia dizer que seja o ápice do filme, né? É o momento em que elas vão fazer compra do berço do bebê, né? Que ela chega um momento que a Cleo engravida do namorado e é abandonada por ele, e a família ajuda e vão comprar o berço. E nesse momento mostra um levante de alunos, de estudantes na rua, porque na década de 70 havia muitos grupos guerrilheiros, né, de estudantes de esquerda contra o governo. Então, nesse momento, é um momento assim bem, né, que a gente pode dizer, seria o momento mais ativo do filme, né, o ápice do filme. E também, já no finalzinho, quando 2 crianças que estão na praia chegam a quase se afogar. E a Cleo é que salva a vida deles. Pronto, esses são os 2 momentos assim que realmente merecem os nossos aplausos. Fora isso, o filme é muito, como eu falei, é muito cansativo mesmo, sabe? A gente não vê a hora que o filme termine. Ele fez o filme todo em preto e branco, talvez para dar uma ideia de álbuns de fotografias antigos, eu não sei, né? E para nós aqui brasileiros, ele não está dublado, é todo legendado, a gente tem que ler o filme inteiro, mas isso também não é um problema, né? Mas para mim, eu acho que o filme poderia ser mais curto, ele poderia ter aproveitado a história em menos tempo, né? E para mostrar a história dessa empregada doméstica, da vida dos domésticos no México na década de 1970, que, como eu falei, não é uma história nova para a gente, porque nós temos, né, situações bem parecidas aqui. Então, e o que é que eu poderia dizer? Que eu acho que a academia ela quer encher a bola da Netflix, tá? A Netflix veio para talvez salvar a gente um pouco, eu vou dizer até salvar, né? A gente um pouco dessa televisão sem conteúdo que a gente tem hoje. Mas este filme indicado ao Oscar, vamos ver o que acontece. É hoje, né? Vamos estar assistindo para ver se o filme Roma leva ou não o Oscar de melhor filme. Boa sorte para o diretor, né? Alfonso Cuarón.
e para os atores que participaram desse filme. Mas eu não sei se, na minha opinião, eu acho que a Academia deve ter outros filmes melhores para receber o Oscar de melhor filme do ano de 2019. Beijos para vocês. Se vocês discordarem, tudo bem, né? A opinião, cada um tem a sua. Mas valeu por ter assistido esse vídeo. Comentem, por favor.